é você. Se inscreve já no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos e quando vai entrar no ar, compartilha com a galera. Tá pronto para mais um vídeo? Hoje nós vamos falar sobre Struct ou Class, qual usar? Vamos lá? Bom, o que é Struct ou Class? São dois tipos que nós temos aqui na nossa aplicação. Nós temos o Struct, que é um tipo por valor, e o Class, que é um tipo por referência. O que significa cada um? O tipo Class... Deixa eu passar a mão aqui. O tipo Class é quando você vai... Conceitualmente é bem simples a utilização deles. Eles basicamente fazem a mesma coisa. Eles têm a sua construção de forma simples, eles têm função, eles têm propriedades, são iguais. A diferença é, o tipo class aponta para o mesmo endereço de memória. Ou seja, você tem a sua propriedade A, você vai inserir ela passando a referência dela para a propriedade B, ou seja, as duas referências vão ter o mesmo valor. Já o struct é diferente. O struct, ele é uma passagem por valor. Então é como se ele fizesse uma cópia dessas informações. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Então esse cara aqui é o tipo por referência, certo? Então esse tipo de referência, que nem eu falei, você tem o seu objeto 1, né, a sua propriedade 1 no caso, e a sua propriedade 2. Elas são iguais, mas elas estão apontando para o mesmo endereço de memória, tá bom? Então esse endereçamento aqui, se ele mudar com alguma informação, um exemplo aqui, vamos supor que esse cara mude para vermelho, as duas propriedades vão mudar para vermelho esse cara, certo? Esse é o tipo referência. Agora vamos dar uma olhada no tipo valor. No tipo valor, esses dois caras são o mesmo tipo. Então o J1 é um círculo verde e o J2 é um círculo verde, tá? É uma cópia uma da outra. Só que muda aqui? Se eu pegar no J2 e setar ele para vermelho, o J1 não vai alterar a informação. Ele vai continuar sendo verde, certo? Esse daqui é um exemplo básico, um exemplo simples de como olhar para o tipo referência e para o tipo valor. Bom, a gente viu um pouco aqui essa questão na memória, certo? Como é que é essa referência e como que funciona o struct relacionado à memória. Então agora vamos dar uma olhada no código para a gente ver como que implementa esse cara e qual a diferença de um para o outro. Vamos lá? Bom, aqui no código eu criei os dois tipos. Eu tenho o tipo class e eu tenho o tipo struct. Então, vamos falar um pouco sobre o tipo referência, que você vai encontrar na internet como reference type. Então eu criei aqui um jogador por referência, que ele vai ser do tipo class, ele vai ter a variável nome e eu tenho o inicializador dele, tá? Para que é esse cara? Para eu definir o valor inicial da nossa classe jogador. Eu criei aqui uma outra classe chamada jogo por referência, onde eu tenho o jogador 1 e o jogador 2. Aqui nós estamos trabalhando com opcionais. Se você não sabe o que isso significa, dá uma olhada aqui nos cards que eu já falei sobre esse tema, sobre como trabalhar com os optionals. E aí criei uma função mostrar jogadores, onde que ela vai mostrar o nome desse jogador. Então eu tenho o jogador 1, vou pegar o nome dele e vou colocar. Caso não tenha uma informação, caso esse cara seja nulo, eu vou colocar como ninguém. E o jogador 2 a mesma coisa, tá? Então isso daqui é mais para a gente ver como que foi definido o nome desse cara. Então eu fiz aqui no nosso do. Esse do é o playground poder trabalhar com o contexto, tá? Do início ao fim, para ele não ficar se perdendo. Então aqui no nosso do eu criei o nosso jogo por referência e eu vou criar um jogador. Então eu criei o jogador por referência chamado Rodrigo e atribuí esse jogador ao jogo no jogador 1. E aí depois o que eu fiz? Eu peguei esse jogador e atribuí uma outra variável, segundo jogador. E aí esse segundo jogador eu alterei o nome para Joaquim. Então eu tenho dois jogadores aqui. Então eu coloquei no jogador 2 o segundo jogador e dei um print. Então o que vai acontecer? Teoricamente é para eu ter o jogador Rodrigo e o jogador Joaquim ou não? O que vai acontecer? Vamos dar uma olhada aqui. Então se eu mandar executar o nosso playground, ele vai exibir para a gente a seguinte informação. Então, rodando aqui o nosso playground, né, da nossa primeira sessão, a gente pode ver que ele vai apresentar jogador 1 Joaquim e o jogador 2 Joaquim. Por quê? Lembrando lá do nosso exemplo da memória, os dois jogadores estão apontando para a mesma referência. Então, qualquer alteração que eu fizer em um lado vai ser refletido no outro, tá? Então, esse daí é o tipo por referência, quando você utiliza a classe. Quando você vai utilizar isso daí?
Depende da sua lógica, da regra de negócio que for necessário. Se você precisa compartilhar um objeto, compartilhar uma propriedade, e toda alteração dessa propriedade precisa ser influenciada em quem mandou, quem está apontado, você vai utilizar o class. Um outro ponto também importante aqui é, nós temos um operador que você pode validar se o tipo da referência é a mesma. Como assim? Eu posso validar aqui, ó, se o jogador é igual, ou seja, 3 iguais, o que eu estou validando é se ele é igual exatamente ao mesmo tipo, tá? Ao segundo jogador. Fazendo isso daqui, eu vou dar um print e vou colocar aqui, ó, igual, se não, eu vou apresentar diferente, tá? Então eu vou rodar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Então, ele printou aqui pra gente que é igual. Por quê? Porque os dois caras, o segundo jogador, ele tem uma referência de jogador. Se eu alterar essa informação, e vamos supor, criar uma nova instância aqui do segundo jogador, e mandar executar, ele já vai dar um resultado totalmente diferente. Ele já vai dar que ele é diferente, tá? Por quê? Porque são duas instâncias diferentes, então são dois espaços alocados na memória diferentes. Por mais que eu inicializei com o Rodrigo aqui, eu alterei o nome para Joaquim. Então ele vai apresentar os dois jogadores aqui. Então esse operador aqui, os 3 iguais, ele vai validar se é o mesmo tipo da mesma instância. Agora, falando um pouco aqui do struct, o struct e o enum, tá? Que nós também temos aqui o tipo enum, ele é do tipo valor ou value types. Como assim? Aqui ele vai fazer uma cópia dessa informação, então ele não cria ele não vai fazer um apontamento para aquela referência, ele vai criar uma cópia de todos os valores que estão dentro do nosso struct. Então se a gente olhar aqui, eu criei a mesma funcionalidade, tá? A mesma regra. Eu tenho o jogador por valor e eu tenho o jogo por valor. O nosso jogador tem um nome, então ele é do tipo struct, tá? E o nosso jogo, ele tem os dois jogadores no mesmo esquema, do tipo struct também. Ele vai apresentar a mesma regra, vocês podem olhar que é a mesma coisa. Só que o que vai mudar? Aqui no do, eu criei o jogo, a variável jogo, e aí eu criei o jogador com o nome Rodrigo. Então, jogador, e atribuir ao jogo no jogador 1. O segundo jogador, eu peguei também do jogador, tá? Então eu peguei aqui o jogador e atribuí para o segundo jogador. E mudei o nome para Joaquim. Então o jogador 2 tem o segundo jogador, que é o Joaquim. Então vamos ver o que vai acontecer agora, mostrando o nome desses jogadores. Então se vocês olharem aqui, ele já tem agora Rodrigo e Joaquim, tá? Então ele tem duas informações. Então agora ele tem duas informações diferentes ali. Por mais que eu peguei a segunda variável e coloquei para o mesmo tipo, pegando do mesmo jogador, ele vai fazer uma cópia desse valor. Então ele não vai apontar para a mesma referência. E toda alteração que eu fizer na segunda variável não vai influenciar na primeira, tá? Então essa vai ser a diferença do struct. Ele faz uma cópia do objeto. Beleza? Então essa é a diferença entre usar o class e usar o struct. Quando você deve utilizar um ou outro, que nem eu falei no começo, depende da regra de negócio do teu aplicativo. Se você está usando o objeto class, você vai usar mais para quando você quer compartilhar essas informações. Então quando você quer levar esse objeto, essa instância para outro lugar, sei lá, você criou um helper que vai fazer uma tratativa nessa classe. Então você pode mandar essa instância. Lembrando também que os tipos array, string, dicionário, todos esses caras são do tipo valor. Então, o que acontece? Você vai passar essas informações e ele vai fazer uma cópia. Então, o dado manipulado não vai ser inserido dentro do objeto, tá? Um exemplo. Então, você tem a sua variável do array aqui. Se você fizer var L recebe array na posição 0 e você alterar esse L, se você pegar e der um print no array, você vai ver o que vai acontecer. Ele vai apresentar teste e T. Ele não vai colocar João. Por quê? Porque o João está sendo atribuído ao L, porque o nosso array, né, as nossas chaves aqui, que é um array, ele é do tipo valor, então ele faz uma cópia dessas informações. Como que eu faço para alterar a informação dentro do array? Eu teria que devolver essa informação para o array, então eu teria que fazer array em posição 0 recebe o L, tá? Aí, nesse cenário sim, ele vai modificar a posição.
Então ele colocou aqui João e T, tá? Então é só para exemplificar aqui a questão do array. Então, quando você precisar fazer esse tipo de manipulação, tome bastante cuidado com isso, tá? Essas manipulações, tanto com class quanto com struct. O struct você pode usar mais para quando você está fazendo uma comunicação com o serviço, com a API. Por quê? Você fazendo essa manipulação de dados lá, você vai poder enviar essa informação para sua tela e aí não corre o risco de ter manipulação no meio do caminho, né? De você perder essa instância ou acumular essas informações. No caso do class, você tem que lembrar que você tem também a arquitetura, você tem o gerenciamento de memória, você vai ter o ARC envolvido nisso daí. E o que é o ARC? O ARC é o contador de referência da memória. E esse cara, ele vai gerenciar quantas vezes ele foi inicializado e quantas vezes ele foi retirado da memória. Mas a gente vai falar isso num próximo vídeo sobre o ARC, ou melhor, quando a gente usa, como que a gente gerencia esses caras, como saber se está amarrado ou não. Então a gente vai ficar por dentro disso daí mais pra frente. Deixe nos comentários aqui se você tem alguma sugestão de vídeo, se você curtiu, compartilhe com a galera, já se inscreve, deixe seu like, que isso é muito importante pra gente e mostra que a gente tá no caminho certo dos nossos conteúdos. Valeu, galera, por ter assistido até aqui, é isso aí, um forte abraço e fui!